Olá, papai! Olá, mamãe! Uma das grandes dúvidas que vocês trazem até mim é como montar a lancheira adequada para o seu filho levar para a escola. Será que tem alguns alimentos mais adequados? Será que outros não devem ser colocados, na lancheira da criança? No vídeo de hoje eu vou tirar essas dúvidas. Se você é pai, se você é mãe, está aqui no canal pela primeira vez e tem dúvida sobre alimentação infantil, gostaria de saber mais sobre esse assunto e como ajudar o seu filho com a alimentação, não deixe de se inscrever. Aproveite também para curtir e compartilhar, assim você não perde nenhuma das novidades que rolam aqui no canal. Qual que é a importância de ter determinados cuidados ao montar ou ao preparar a lancheira do seu filho para levar para a escola, né? A criança, ela tá numa fase de desenvolvimento, né? Então, além das refeições que ela recebe em casa, as refeições no ambiente escolar, elas também são muito importantes para que a gente consiga atingir a recomendação, ou a oferta dos nutrientes fundamentais para o seu desenvolvimento, tá? Então, a criança, ela tá numa fase que ela corre muito, Ela faz as suas atividades físicas na escola, ela estuda bastante, então ela precisa de energia, para o cérebro dela funcionar. Então daí alguns nutrientes importantes para que ela possa ter essa oferta de energia, tá? Então esse cuidado com o preparo da lancheira, optar por alimentos mais adequados e deixar de lado outros alimentos que não são tão recomendados assim, é fundamental. Primeiro você deve pensar no seguinte, que é importante ter uns grupos alimentares fundamentais para que a gente componha essa lancheira, tá? Então, por exemplo, o carboidrato. O carboidrato, eu falei sobre a importância da energia, Então o carboidrato, ele é a principal fonte de energia que o seu filho vai ter, tá? Então é importante você colocar uma fonte de carboidrato legal, uma fonte de carboidrato boa na lancheira do seu filho. Qual seria essa fonte de carboidrato? Alguns exemplos. Por exemplo, um sanduíche de pão integral, um bolo caseiro, frutas com aveia em cima, tá? Isso tudo vai ajudar com que ele consiga ter energia. Outras fontes de carboidrato legal que às vezes a gente não pensa. Por exemplo, o milho cozido, Tem crianças que gostam de milho cozido. De repente um chips de legume, uma batata cozida. Alguma coisa assim, eles são fontes de carboidrato. Por exemplo, mandioquinha cozida, você pode mandar na lancheira, se seu filho gostar, tá? Então, isso vai ajudar muito a ele obter energia. Então, esses são os grupos, é o grupo da energia. Por outro lado, outra coisa muito importante é uma fonte de proteína, Então, a proteína é importante para a estrutura corporal do seu filho, Então, assim, quais seriam as fontes de proteína? Por exemplo, ovinho cozido é uma fonte de proteína, tá? Você pode pensar, de repente, num grupo dos leites derivados. Então, mandar um iogurte natural, mandar um copinho de leite, Isso vai ajudar ele ter também um aporte de proteína na lancheira. Tá? Outra coisa importante, eu falei das frutas como fonte de energia, mas as frutas elas também são fontes de vitaminas, de minerais. Então a gente ter esse grupo de alimentos, essas opções também é legal, tá? Então como que seria a lancheira ideal? Você opte por uma fonte de carboidrato, como eu falei, de repente um milho cozido, um bolinho caseiro, uma tapioca, um sanduíche de pão integral, uma fruta, tá? Que você vai estar oferecendo as vitaminas e os minerais, e uma fonte de proteína, que pode ser um ovinho cozido, pode ser um iogurte natural, pode ser um copo de leite, tá? Ou pode ser uma fatia de queijo branco. Assim, você consegue compor a lancheira de uma forma que o seu filho consiga obter os nutrientes necessários não só para atingir o aporte de nutrientes que ele precisa para ele no dia, mas também para que ele consiga ter um bom aproveitamento escolar. E aí, por outro lado, o que não é legal de enviar? Basicamente, aqueles alimentos industrializados, por exemplo, biscoito recheado, bolos industrializados, salgadinho de pacote, refrigerante, suco de caixinha ou suco de pozinho,
né? Salgados de padaria, por exemplo, pizza, né? Salgados em geral, aqueles sanduíches, por exemplo, que a gente às vezes compra congelado e coloca no micro-ondas para aquecer, tipo hambúrguer ou tipo, né? Esses tipos de sanduíche não são adequados, tá? Iogurtes, daqueles iogurtes prontos, né, que normalmente tem uma quantidade de açúcar maior. De repente, outros tipos de sanduíche, tipo fast food, que de repente algumas crianças podem acabar levando para a escola ou consumindo na cantina da escola, tá? E outras opções, de repente, como tortas, bolos, doces em geral, que elas acabam eventualmente levando para a escola também. Então, se seu filho de repente tem o hábito de consumir esses alimentos na escola, como que você deve fazer essa substituição? Tá? Então, em vez de colocar o iogurte industrializado, tente o iogurte natural, tente uma fatia de queijo branco, né? Que essa é uma opção melhor. Então, em vez de colocar o suco industrializado, né, o suco de caixinha, o suco em pozinho, faça um suco natural, um suco de fruta, um suco de laranja, tá? E leve e coloque na lancheira. No lugar do bolo industrializado, faça o bolo em casa, né? Aquela preparação mais caseira. Ele é mais palatável e ela é melhor do que aquele bolo industrializado. Em vez de você, de repente, dar o dinheiro para o seu filho, comprar aquele salgado que vende na cantina, faça um sanduíche caseiro para ele levar na lancheira, tá? No lugar de doces e guloseimas, opte por frutas com sabor mais doce, né? De repente uma salada de fruta, porque isso é mais adequado. Outra coisa importante é procurar saber na escola que o seu filho frequenta se há algum projeto pedagógico no sentido de educação nutricional, porque você pode enviar na lancheira do seu filho opções mais saudáveis, enquanto o coleguinha dele de turma tá consumindo outras opções mais industrializadas. Isso pode prejudicar, de repente, a aceitação dos alimentos que você envia na lancheira do seu filho, tá? Então é importante que a escola tenha essa preocupação para que todas as crianças tenham essa alimentação mais adequada, tá? E isso é legal também, porque quando elas têm essa preocupação, né, elas aprendem isso na escola, elas acabam levando isso para dentro de casa. E isso acaba apenas reforçando, né, a todo o trabalho que a gente faz de educação alimentar e de alimentação saudável também no ambiente escolar. Assim a gente conseguiu ver quais aqueles alimentos que não são legais da gente colocar na lancheira e, por outro lado, como que fazer a substituição de uma forma mais adequada e uma forma mais saudável, a ponto da gente conseguir atingir todos os nutrientes que a criança precisa ao longo do dia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aproveite também para se inscrever aqui no canal. Até a próxima!